Vídeo aula Java de número 71. Vou mostrar hoje como mover objetos, labels, imagens, botões em tempo real através do mouse, ok? Então eu tenho o código da última aula, da aula de número 70, ok? Então para quem não viu, só dar uma assistida lá e voltar aqui. Então como eu vou fazer isso? Executando. O que nós fizemos na última aula foi adicionar uma ação a esta imagem. Quando eu clicar ela está simplesmente trocando de imagem, ok? Trocando de ícone esta label. Hoje eu quero, ao pressionar nela, mover ela para algum outro lugar na tela em tempo de execução, ok? Então como que vamos fazer isso? A primeira coisa que eu vou fazer é ir aqui nesse mouse listener que eu adicionei na última aula, a minha label. Eu usei o método mouseClicker. Ao clicar, vai simplesmente trocar o ícone da minha label. Hoje vamos usar mais dois métodos deste mouse listener, que é o mouse pressed e o mouse released. Ou seja, pressionar o mouse e parar de pressionar o mouse, ok? Então, para começar, a primeira coisa que eu tenho que saber é a posição do mouse em uma certa medida de tempo, quando ele for pressionado. Então, para isso, eu vou criar uma thread, que já foi ensinado em alguma dessas aulas passadas. Então, eu vou vir aqui, public class, e vou criar uma classe mover, herdando extents de thread. E toda thread tem que ter o nosso método run, public void run, ok? Dentro desse run, eu quero que ele seja executado para sempre. Então vou colocar aqui while true, criei um loop infinito, ok? Então se tiver alguma coisa aqui dentro, ele vai fazer enquanto true. Esse true não vai mudar. Ok, dentro dele eu vou criar um intervalo de tempo para que ele execute. Primeiramente eu vou criar um try catch, porque eu sei que este método que eu vou usar vai mandar uma exceção. Então já vou criar um try catch exception erro, e aqui dentro do meu try eu vou acessar da própria classe thread o método sleep, que vai esperar um certo tempo que eu passar por parâmetro. No caso, se eu passar 1000, é equivalente ao segundo. Então eu vou passar 10 milésimos, ok? Ok, feito isso, eu quero que a cada 10 milésimos a imagem, o objeto que eu clicar, acompanhe o mouse. Beleza? Como que eu vou fazer isso? Primeira coisa que eu tenho que fazer é saber em qual coordenada o mouse está. Como que eu sei? Vou criar um objeto tipo point. Vou chamar de ponto mesmo. E com igual eu vou atribuir o retorno de um método que se chama getMousePosition. Ok? Este método vai me retornar um objeto tipo point com as coordenadas do mouse. Você tem que importar esse objeto do tipo point, ok? Está aqui, importado. E agora, depois de pegar esse ponto do mouse, eu quero simplesmente adicionar ele à minha label. Então eu vou na minha label que se chama L setBounds. No meu X, eu vou colocar o X do mouse. Como que eu faço isso? Ponto, que é o nome do meu objeto tipo point, e com ponto eu acesso a variável x que contém a coordenada x do mouse. Ok? Então acessei aqui ponto x. Novamente ponto y. Vou acessar a coordenada y do mouse. A largura é a largura da imagem, 250, e a altura a dela também. Beleza? Ok, então agora eu tenho aqui a minha classe thread, que a cada 10 milésimos está atualizando a coordenada da minha label para a coordenada do mouse.
Só que eu quero fazer isso quando? Quero fazer isso só quando for pressionado. Então, para isso, eu vou criar aqui acima uma variável do tipo boolean, só aceita verdadeiro ou falso. Eu vou chamar ela de mouse pressionado. Ok? E vou atribuir false de cara, porque o programa não vai começar com o meu mouse pressionado. Ok, feito isso, eu vou colocar uma condição depois do tempo da nossa thread. If o mouse estiver pressionado, não pode executar isso aqui. Então ele só vai executar esses dois comandos aqui, pegar o ponto do mouse e atualizar a minha label com o ponto do mouse, se a minha variável mouse pressionado for true, ok? Aqui neste caso não preciso nem colocar se for igual a true, porque minha própria variável já vai ser true. Então não precisa fazer isso, beleza? Então vou voltar aqui para o meu mouse listener, no meu método mousePressed, e entre chaves, quando o mouse for pressionado neste objeto que eu adicionei, o mouse listener, que é a minha label, eu vou simplesmente na minha variável mouse pressionado e adicionar true, verdadeiro. E no caso do mouse soltar, parar de pressionar, vou simplesmente adicionar false. Ok? Feito isso, eu tenho que saber agora quando eu apertar e quando eu soltar. É o que eu preciso para minha thread. Beleza? Porque já colocamos a condição aqui dentro do meu while, que vai ficar executando para sempre, mas estas duas linhas só se o mouse estiver pressionado. Ok? Então a última coisa que eu tenho que fazer é dar um start nessa thread, mover. Então eu vou aqui no meu construtor e new mover. Ponto start. Ok, então vamos testar. Está aqui, eu vou clicar e agora eu consigo mover em tempo real a minha label. Ok, então está funcionando aí certinho o nosso programa. Se eu soltar o mouse, pronto, ela ficou lá. Posso passar o mouse por cima, fazer o que quiser, ela vai ficar aí. Agora, se eu pressionar o mouse novamente, posso controlar ela em tempo real. Beleza? Um último problema que posso notar aqui é que ao clicar, ela vai ficar um pouco para a minha direita e para baixo. Ela deveria ficar um pouco mais centralizada no mouse. Como que eu faço isso? É bem simples. Aqui, na atualização da sua coordenada, eu tenho o seu ponto X, que é o mesmo do mouse, e o ponto Y. Para colocar ela mais centralizada em relação ao ponto do mouse, é muito fácil. Eu pego o tamanho da imagem e divido por 2 e subtraio no meu X com a largura da imagem, e com a altura eu divido por 2 e subtraio no meu Y. Então aqui eu tenho uma largura de 250, metade é 125, vou subtrair o meu X por menos 125, o mesmo no meu Y pela altura, menos 75. Vamos ver se agora já está funcionando direitinho. Está aí. Melhorou bastante. Ao clicar, ela vai ficar centralizada no meu mouse. Beleza? Então essa foi a aula de como mover objetos, imagens, botões em tempo real no seu programa Java. Até a próxima aula.